No momento em que me sentei à cabeceira da mesa para o jantar formal da família Moreira, a nova assistente executiva do meu marido marchou até mim e me deu um tapa no rosto. Sem classe, ela desdenhou. Eu devolvi o tapa na mesma hora, então virei meu olhar silencioso para meu marido. Ele entrou em pânico instantaneamente. Eu tinha acabado de me sentar à cabeceira da grande mesa de mogno na sala de jantar principal da propriedade da família Moreira em Angra dos Reis. Quando Larissa correu em minha direção e me golpeou, a força de sua palma foi chocante e o som agudo do impacto silenciou a sala inteira. Ao redor da mesa circular, uma dúzia de parentes dos Moreira encarava, congelados. Alguns estavam no meio de um gole de seus copos de vinho de cristal. Outros estavam prestes a se sentar, seus sorrisos educados agora grudados e rígidos em seus rostos. Larissa parou diante de mim, vestida com um elegante tailleur de grife bege claro, o crachá corporativo das indústrias Moreira preso ao peito. Ela era a nova assistente executiva de Matheus, contratada há 3 meses no Rio de Janeiro. E nesse tempo, ela havia se tornado a visitante não familiar mais frequente da propriedade em Angra. Depois de me bater, sua voz estava perturbadoramente firme. Será? Moreira, mesmo como esposa de Matheus, você não pode simplesmente desrespeitar as tradições. A cabeceira da mesa é reservada para os mais velhos da família, não para você tomar como bem entende. Eu levei a mão à minha bochecha, que ardia com um calor intenso. Matheus estava de pé a poucos metros dela, originalmente em uma ligação. Ouvindo a comoção, ele se virou. Seus olhos foram do meu rosto para o assento que eu ocupava, depois para a mão ainda levantada de Larissa. A cor sumiu de seu rosto. Eu não chorei. Eu não perguntei por quê. Eu simplesmente me levantei e, com um rápido tapa de mão aberta, devolvi o golpe no rosto de Larissa. O tapa virou sua cabeça para o lado e ela tropeçou contra o encosto de uma cadeira adjacente, seus olhos instantaneamente se enchendo de lágrimas. Eu olhei para ela, minha voz baixa, mas firme. Primeiro, a própria avó Catarina me pediu para sentar aqui antes de falecer. Segundo, você não é uma Moreira. E terceiro, se você ousar colocar a mão em mim novamente, não vou parar em apenas um tapa. Larissa segurou o rosto, parecendo ter sofrido a maior injustiça do mundo. Matheus, ela choramingou, conseguindo dizer apenas o nome dele antes que ele já estivesse vindo em nossa direção. Pensei que ele olharia primeiro para a marca vermelha em meu rosto, mas suas primeiras palavras foram: Helena, por que você bateu nela? As expressões dos parentes ao redor da mesa instantaneamente voltaram à vida. Alguém murmurou: ela sempre foi tão impulsiva. Essa aí. Outros olharam para Larissa com uma mistura de pena e simpatia. As lágrimas de Larissa fluíram na hora certa. Matheus, eu só estava preocupada que ela estivesse no lugar errado e envergonhasse os mais velhos. Não pensei que ela ficaria tão brava. Uma risada pequena e sem humor escapou de mim. O movimento repuxou a pele machucada da minha bochecha. A dor, um lembrete afiado da realidade. Virei-me para Matheus. Você também acha que eu estava errada? A boca de Matheus se abriu, mas ele não respondeu imediatamente. Aquela era a resposta. Lentamente comecei a girar a aliança de diamantes no meu dedo anelar esquerdo. Eu usei aquele anel por 3 anos. O interior estava gravado com suas iniciais. Quando nos casamos, ele mesmo colocou no meu dedo, prometendo: a posição de Ciara. Moreira é sua e somente sua. Eu coloquei o anel sobre o livro de registros da propriedade, com sua capa de couro escura que estava sobre a mesa. Aquele livro me foi dado pela avó Catarina quando ela ainda estava viva. Ele continha tudo: os jantares formais da propriedade em Angra, os arranjos para galas de caridade, as obrigações sociais, os horários dos medicamentos dos mais velhos e os empréstimos privados a parentes. Por 3 anos, ninguém na família Moreira nunca perguntou como eu administrava tudo. Eles apenas se acostumaram com cada jantar sendo perfeitamente elegante, cada presente de feriado sendo atencioso e pontual, o aniversário de cada parente sendo lembrado com um presente e cada idoso sendo acompanhado às suas consultas com especialistas no Rio. Eles pensavam que era o prestígio inerente da família Moreira. Na realidade, a maior parte era eu, segurando tudo nos bastidores. Peguei o livro de registros. Minha voz era baixa, mas soou como uma lâmina na mesa. Já que não tenho classe, não vou gerenciar este jantar hoje à noite. Minha sogra, Margarida, foi a primeira a franzir a testa.
Helena, que tipo de cena você está fazendo? Toda a nossa família está aqui. Precisa lavar nossa roupa suja para todo mundo ver? Eu olhei para ela. Há 3 anos você me disse que a esposa do herdeiro Moreira deve ser graciosa e capaz. Então, por 3 anos, para cada jantar nesta propriedade, eu finalizei o cardápio com 3 dias de antecedência, organizei o mapa de assentos um dia antes, supervisionei pessoalmente os chefes particulares e paguei a conta final depois. Fiz uma pausa. Hoje, assirta. Larissa diz que não tenho classe. O rosto de Margarida se contraiu. O que isso quer dizer? Que tipo de atitude é essa? Eu não discuti com ela. Apertei o livro de registros contra o peito e me virei para sair. De repente, Larissa estendeu a mão para bloquear meu caminho. Será? Moreira. Esse livro de registros pertence à família Moreira. Você não pode simplesmente levá-lo. Parei e me virei para ela. Você ao menos sabe o que tem aqui dentro? Ela congelou. Dei um passo mais perto. Você nem sabe que a avó Catarina era alérgica a frutos do mar, que a neta do tio Bento tem uma alergia severa a amendoim, ou que a tia Carol, uma viúva em recuperação, não bebe álcool em eventos comemorativos. Você não sabe de nada. E ainda assim me dá lição de moral sobre o livro da família. O rosto de Larissa ficou pálido. As expressões de vários parentes mudaram. Finalmente Mateus falou. Helena, largue o livro. Podemos conversar sobre isso em casa. Olhei para ele e pela primeira vez aquele homem pareceu um completo estranho. Não era que ele não soubesse o quão importante era aquele livro. Ele apenas nunca imaginou que eu realmente o levaria embora hoje. Olhei para a aliança na mesa. Mateus, há um momento, você me perguntou por que eu bati nela. Olhei para ele. Agora eu vou te dizer, porque ela me deu um tapa no rosto, pisou na minha posição e você, com seu silêncio, permitiu. Eu não. Ele começou, sua mandíbula se contraindo. Veremos quando as contas forem acertadas. Com isso, saí da sala de jantar. Ninguém ousou me seguir. Foi somente quando cheguei às enormes portas de carvalho da propriedade que Arthur, o administrador de longa data, veio correndo da ala da cozinha. Ele estava com a família há anos e era a única pessoa que realmente sabia como eu mantinha aquela casa unida. Ele ainda segurava seu tablet, seus olhos vermelhos, Sra. Moreira, seu rosto. Eu balancei a cabeça. Arthur, o pagamento final do buffet hoje à noite ainda não foi feito, certo? Arthur fez uma pausa. Não, senhora. Você sempre cuida das transferências após o jantar. Peguei meu celular e bem na frente dele abri meu aplicativo bancário. A conta dos jantares formais da propriedade, os débitos automáticos da farmácia, a manutenção do paisagismo, os salários da equipe, os fundos de fim de ano para parentes, um total de 7 transferências automáticas. Uma por uma, toquei e cancelei cada uma delas. Arthur observou minha mão, sua voz tremendo. Sra. Moreira, a senhora realmente não vai mais administrar? Fechei a última janela. A partir de hoje, quem senta na cabeceira da mesa paga a conta. Ao sair da propriedade Moreira, o vento fresco de Angra dos Reis ardeu na marca da mão em meu rosto. Mas mais clara que a dor foi a percepção libertadora de que eu não queria mais manter uma fachada para ninguém. Atrás de mim, a sala de jantar explodiu em caos. Ouvi o barulho de um copo caindo, alguém gritando o nome de Mateus e outra voz perguntando quem iria pagar a conta do buffet estrelado Michelin. Eu não olhei para trás. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Mateus. Não seja impulsiva. Me espere em casa. Eu li e imediatamente desliguei a tela. 5 minutos depois, a ligação do buffet chegou à propriedade Moreira. A conta daquele menu degustação de 28 pratos era de R, 150 mil. Eu sempre fui quem pagava, mas não hoje à noite. Quando voltei para nossa cobertura, no Leblon, o apartamento estava silencioso. Esta era a casa em que Mateus e eu vivíamos desde que nos casamos. Eu havia escolhido o sofá da sala. Eu havia trocado a mesa de jantar. E eu havia cuidado de cada planta no terraço. Por 3 anos, este lugar pareceu um lar, mas a partir desta noite, parecia apenas uma concha vazia cheia de velhos hábitos. Fui primeiro ao banheiro principal e lavei o rosto. No espelho, a marca fraca dos dedos ainda era visível na minha bochecha esquerda. Larissa me bateu com intenção. Foi um jogo de poder deliberado, não um acidente. Peguei uma pomada e apliquei suavemente. Meu celular não parava de vibrar desde que saí da propriedade. Minha sogra havia ligado 8 vezes. Mateus, 12. O grupo da família no WhatsApp estava inundado com mais de 99 novas mensagens. Eu entrei. Margarida havia enviado uma longa mensagem de voz. Não ouvi, apenas usei a conversão de áudio para texto.
Helena era um jantar de família. Fazer uma cena na frente de tantas pessoas, bater na Larissa e levar o livro. Foi tão infantil. Larissa é jovem e um pouco precipitada, mas como Ostra Moreira, você deveria ter um pouco de graça e tolerância. Abaixo disso, uma mensagem da esposa do tio Bento. Somos todos família. Por que tornar as coisas tão feias? O marido da prima Sara acrescentou. Larissa é uma estranha, sim, mas ela trabalha para o Mateus. Helena, você foi definitivamente muito impulsiva hoje. Olhando para aquelas linhas, senti um súbito divertimento amargo. Quando fui eu quem levou o tapa, todos ficaram em silêncio. No momento em que revidei, todos acordaram. Não respondi imediatamente. Abri meu notebook e puxei uma pasta do meu drive na nuvem. O nome da pasta era simples, Despesas Moreira. Dentro havia 12 subpastas: jantares da propriedade, presentes e feriados, médico, equipe e motoristas, empréstimos aparentes, ajuda temporária, trajes formais, funerais, eventos sociais, reparos, transferências privadas de Margarida. Cada transação tinha um print da tela. Não que eu estivesse sendo sorrateira. Minha mãe me ensinou desde pequena que não há problema em gastar dinheiro, mas você deve sempre manter os livros claros. No primeiro ano do nosso casamento, Mateus voltava exausto de seu escritório no centro do Rio nas primeiras horas da manhã. Eu cuidava de sua avó, lidava com os parentes e resolvia um enorme vazamento no telhado de ardósia da propriedade em Angra. Ele segurava minha mão e dizia: Helena, não sei o que faria sem você. Naquela época, eu pensava que entre marido e mulher não precisávamos contar cada centavo. Aprendi mais tarde que a pessoa que não conta é a que acaba perdendo tudo. O som da fechadura girando quebrou o silêncio. Mateus estava em casa. Ele entrou, ainda com seu sobretudo sob medida, a testa franzida. Helena, você realmente foi longe demais hoje. Eu permaneci no sofá. Qual parte foi longe demais? Ele foi pego de surpresa. Eu respondi por ele. Foi que eu não deveria ter sentado na cabeceira? Ou que não deveria ter revidado o tapa? Ou que não deveria ter levado o livro? Mateus passou a mão pelo cabelo, exasperado. Larissa errou ao te bater, e eu vou fazer ela se desculpar. Mas você causar uma cena daquelas na frente de todos os nossos parentes. Mamãe perdeu a compostura. E toda a família Moreira perdeu a compostura. Eu olhei para ele. Quando ela me deu o tapa, a família Moreira tinha alguma compostura a perder? Ele ficou em silêncio por um momento. Ela é nova na família. Ela não entende esses costumes. Ela não entende. E você também não. Com isso, a atmosfera na sala ficou gélida. O olhar nos olhos de Mateus mudou. Empurrei o livro de registros com capa de couro pela mesa de centro de vidro. Mateus, você sabe por que eu tinha permissão para sentar na cabeceira? Ele não respondeu. Eu abri o livro na primeira página. A página estava preenchida com a caligrafia da avó Catarina, antiquada, mas firme. Helena detém o livro. Quem detém o livro ocupa a cabeceira. Isso foi escrito quando ela ainda estava viva. Não era um testamento, não era uma divisão de bens, era simplesmente a regra da casa. Quem administra as contas da família senta-se na cabeceira da mesa. Mateus olhou para aquelas palavras, sua garganta se movendo. Você sabia disso? Eu disse. Sua mãe sabia disso. Tio Bento e tio Estevão, ambos sabiam disso. A única que não sabia era a Larissa. Fechei o livro, mas por que alguém que não sabia ousou me dar um tapa? Um lampejo de pânico cruzou os olhos de Mateus. Eu não disse a ela para fazer isso, mas você a fez acreditar que ela podia. Seu rosto endureceu. Helena, você está determinada a transformar essa pequena coisa em algo desproporcional. Pequena coisa? Meu coração parecia ter sido cortado por algo minúsculo, mas incrivelmente profundo. Peguei meu celular e abri o primeiro print. No mês passado, o jantar em memória da avó Catarina. R, 210 mil. Eu paguei. Segundo, sua mãe perdeu no carteado no clube e estava com medo que você descobrisse. Ela me pediu para transferir R, 125 mil para cobrir sua dívida. Eu fiz isso. Terceiro, o filho do tio Bento precisava de R, 150 mil para a entrada de um apartamento em Botafogo. Ele disse que pagaria em 2 meses. Já se passaram 6. Quarto, o vestido de noiva da sua prima para o casamento dela em Trancoso. Ela disse que, vindo da Sra Moreira, significaria mais. Então, ela me fez adiantar os R, 63 mil. Passei pelas imagens, uma após a outra. A cada uma, a cor sumia ainda mais do rosto de Mateus. Por quê? Por que você nunca me contou nada disso? Eu olhei para ele. Eu contei. Ele franziu a testa. Eu o lembrei.
Em maio passado, você estava em Campos do Jordão para um congresso de tecnologia. Eu te mandei uma mensagem dizendo que as despesas da propriedade para o mês estavam saindo do controle e perguntei se poderíamos revisar os livros juntos. Você respondeu: "Você está no comando dos assuntos domésticos. Eu confio em você." Mateus pegou o celular como se fosse checar. Eu empurrei o print bem na frente dele. A mensagem ainda estava lá. "Você confia em mim", repeti, minha voz plana. "Você confiou em mim por 3 anos e agora deixa sua assistente me dar um tapa por não seguir as regras." Sua respiração ficou pesada. "Helena, não foi isso que eu quis dizer." Eu não respondi porque era tarde demais. A ligação da minha sogra entrou novamente. Desta vez, atendi e coloquei no viva voz. A voz de Margarida era aguda. "Helena, o que está acontecendo com o buffet? Eles estão dizendo que a conta final não foi paga. Transfira o dinheiro agora mesmo. Não nos deixe virar motivo de piada entre a família." Mateus estava ao meu lado, ouvindo cada palavra claramente. "Mãe", eu disse calmamente. "Larissa disse que não tenho classe, então não vou ultrapassar meus limites. Hoje à noite, quem organizou o mapa de assentos pode pagar a conta." Margarida ficou atônita por alguns segundos. Depois sua voz se elevou. "Do que você está falando? Você vai mesmo discutir pelo preço de um jantar?" Eu ri suavemente. "R, 150 mil não é uma quantia pequena. Você pode pedir para a Excerta." Larissa transferir. Houve um momento de silêncio do outro lado, e então ouvi a voz mansa e chorosa de Larissa. "Tia Margarida, a culpa é toda minha. Vou contatar o departamento financeiro da empresa de Mateus agora mesmo." Eu a interrompi. "Certa, Larissa, um jantar de família não é uma despesa corporativa. Se você quer sentar no lugar de um Moreira, é melhor aprender as regras de um Moreira. Não use fundos da empresa para limpar sua própria bagunça." A expressão de Mateus mudou. "Helena." Desliguei o telefone. A sala de estar ficou em silêncio novamente. Apenas nós dois. Ele olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. "Você nunca foi assim." Eu larguei meu celular. "Assim como." Ele ficou em silêncio. Eu respondi por ele. "Antes eu teria pago a conta. Teria limpado a bagunça, teria coberto as mentiras da sua mãe, teria apaziguado os parentes, teria fingido não ver quando você trouxe sua assistente de volta para a propriedade da família." Levantei-me e fui até a gaveta onde guardávamos um cartão de crédito reserva. Estava vinculado a todas as despesas recorrentes da propriedade. Na frente de Mateus, peguei uma tesoura e cortei o cartão de metal ao meio. "Mateus, a partir de hoje à noite, não estou mais limpando as bagunças da sua família." Ele finalmente estava ficando com raiva. "O que você realmente quer?" "Um divórcio", eu disse. "E antes disso, vamos acertar as contas." A expressão em seu rosto congelou. "Divórcio." Não expliquei mais. Ainda havia roupas dele no quarto principal, mas não as toquei. Apenas coloquei meus documentos, o livro de registros, meu notebook e algumas mudas de roupa em uma mala. Mateus ficou parado na porta, imóvel. Enquanto eu puxava a mala para passar por ele, ele agarrou meu pulso, seu aperto firme. "Helena, só por causa de um tapa." Olhei para a mão dele, depois soltei seus dedos um por um. "Não por causa do tapa. Encontrei seu olhar. É porque quando aquele tapa acertou, eu finalmente vi claramente de que lado todos vocês estavam." Arrastei minha mala para fora da porta. Pouco antes de as portas do elevador privativo se fecharem, vi Mateus ainda parado lá. Seu telefone estava tocando. Ouvi a voz frenética de Margarida do outro lado. "Mateus, o pessoal do buffet trouxe gente para a propriedade." As portas do elevador se fecharam completamente. Encostei-me na parede de metal fria e soltei um suspiro longo e lento. A primeira conta estava finalmente sendo cobrada. Na manhã seguinte, Larissa postou no Instagram dela. Era um carrossel de fotos. A primeira era uma foto de sua própria bochecha vermelha e inchada. A segunda era a mesa de jantar bagunçada na propriedade Moreira. A terceira era uma legenda. "Certas posições não pertencem a você só porque você se senta nelas. É uma pena que, como mera assistente, eu apanhe por dizer a verdade." Ela não me nomeou, mas todos os parentes Moreira entenderiam. Meia hora depois, recebi uma mensagem privada da esposa do tio Bento. "Helena, Larissa é apenas uma garota. Não desça ao nível dela. Você realmente não ficou bem batendo nela ontem." Tio Bento também me enviou uma mensagem. "Traga o livro de registros de volta primeiro. Não exponha os problemas da família em público." Li. Salvei um print do post de Larissa e depois respondi ao tio Bento. "Às 15 de hoje.
Estou indo à propriedade para devolver uma conta. Ele respondeu rapidamente: o que você quer dizer? Não respondi. Naquela tarde, levei meu notebook e uma pasta de arquivos de volta à propriedade em Angra dos Reis. O salão principal estava cheio de gente, mais do que na noite anterior. Larissa estava lá, sentada ao lado da minha sogra, uma leve camada de base no rosto, fina o suficiente para deixar a marca fraca do tapa aparecer. Mateus sentou-se ao lado da cabeceira da mesa. Aquele assento estava vazio, ninguém ousou sentar-se ali. Quando entrei, Margarida me lançou um olhar frio. Então você sabe como voltar. Ignorei-a e coloquei a pasta de arquivos na mesa. A conta do jantar de ontem à noite foi de R, 150 mil. O buffet já ligou para a propriedade. Tô aqui hoje para colocar as contas em pratos limpos. Larissa falou suavemente. Sara Moreira, você não precisa ser assim. Um jantar de família é um assunto de família. Trazer dinheiro para isso é tão doloroso. Eu olhei para ela. Você está certa. Ela fez uma pausa, confusa, puxei uma cadeira e sentei. Então hoje não vamos falar de sentimentos, vamos falar apenas de dinheiro. Alguém no salão pigarreou. Tio Bento franziu a testa. Helena, realmente temos que fazer isso? Sim, tio, eu disse, meu olhar firme. Você sempre foi o melhor com números na família. Hoje, gostaria que você me ajudasse a ver se eu prejudiquei os Moreira de alguma forma. Abri o primeiro arquivo. Nos últimos 3 anos, a propriedade Moreira sediou 39 jantares formais. Destes, 7 foram pagos pelo cartão corporativo de Mateus, 4 pela conta pessoal da minha sogra e 28 pela minha conta corrente pessoal. O rosto de Margarida mudou. Que bobagem você está falando? O dinheiro para os jantares sempre foi providenciado por Mateus. Empurrei os registros de transferência na frente dela. Mãe, toda vez você me dizia que Mateus estava ocupado e me pedia para adiantar o dinheiro. Depois, você dizia aos parentes que tudo era graças à generosidade de Mateus. Puxei nosso histórico de conversas. Cada mensagem de Margarida estava lá, clara como o dia. Helena, não conte a Mateus sobre isso. Ele está sob muita pressão no trabalho. Você está administrando os livros. Apenas adiante. Não mencione dinheiro na frente da família. Parece mesquinho. Margarida tentou pegar meu celular. Eu o puxei de volta. Este é o meu celular, não o livro de registros. Você não pode simplesmente pegá-lo. Seu rosto ficou esverdeado. Larissa imediatamente correu para apoiá-la. Tia Margarida, não fique chateada. A Sra Moreira provavelmente está apenas se sentindo magoada. Olhei para Larissa. Certa, Larissa, não tenha tanta pressa. Sua conta está chegando. Seus olhos piscaram. Continuei para a próxima sessão. Categoria 2. Empréstimos privados a parentes. Família do tio Bento, R, 150 mil. Família do tio Estevão, R, 125 mil. Minha prima, R, 63 mil. Meu outro primo para o leasing de seu carro de luxo, R, 90 mil. Várias pessoas no salão ficaram inquietas. A esposa do tio Bento disse imediatamente. Na época, nos disseram que o fundo fiduciário da família estava ajudando coletivamente. Não sabíamos que era seu dinheiro pessoal. Eu assenti. É por isso que estou informando vocês hoje. Tio Bento pegou os extratos bancários e os revisou. Sua expressão ficando cada vez mais sombria. Ele era o banqueiro de investimentos mais astuto da família. Ele podia ver que eram reais. Por que todas essas transferências estão marcadas como ajuda familiar? Porque mamãe disse que marcá-las como empréstimos não parecia bom? Respondi. Margarida finalmente perdeu a paciência. Helena, o que você está tentando fazer agora? Está esperando que os parentes te paguem de volta? Eu olhei para ela. Claro, a sala explodiu. Alguns disseram que eu estava louca, outros que eu não tinha senso de lealdade familiar. Alguém mais disse que os Moreira me acolheram em seus círculos de elite, apenas para eu virar as costas e desenterrar dívidas antigas. Esperei até que todos tivessem terminado, então apresentei um terceiro arquivo. Há uma categoria que não precisa ser reembolsada. As vozes na sala se acalmaram. Os custos com os cuidados de enfermagem particulares, medicamentos e visitas de acompanhamento da avó Catarina no Rio. Eu disse... Eu aceito esses. Paguei por eles de bom grado. Olhei para Mateus, porque a avó Catarina foi boa para mim. Mateus, que estivera em silêncio todo esse tempo, estremeceu ao ouvir o nome dela. Eu não parei, mas o resto do dinheiro foi empréstimo ou adiantamento.
precisa ser quitado. Não usem família como um guardanapo de linho para limpar a boca e depois reclamar que está sujo. Larissa, com os olhos vermelhos, de repente falou. Sra. Moreira, ao pressionar os parentes assim, você está dificultando muito as coisas para o Mateus. Eu ri. Certa, Larissa, você nem se casou com o Moreira e já está preocupada em dificultar as coisas para ele. Seu rosto ficou branco. Tirei uma ordem de compra do arquivo. A bisque de lagosta para o jantar de ontem à noite. Você que pediu, não foi? Larissa ficou atônita. Sim, eu pedi para a tia Margarida. 32 porções AR, 250 cada. A ordem de compra totaliza R, 8.000. Ela assentiu. Esse é o padrão da propriedade. Apresentei outro recibo manuscrito. Liguei para o fornecedor do buffet esta manhã. Eles disseram que o que foi entregue ontem à noite não foi a bisque de lagosta importada, foi um caldinho de siribará. Custo total para 32 porções. R, 900. O salão inteiro ficou em completo silêncio. A expressão de vítima no rosto de Larissa congelou. Até Margarida ficou atônita. Coloquei os dois documentos lado a lado. CR tá, Larissa. Para onde foram os R? 7.100 de diferença. Ela imediatamente olhou para Mateus. Mateus, eu não sei. Eu apenas encaminhei a cotação do fornecedor para a tia Margarida. O pagamento não veio de você. Então, claro, você pode dizer que não sabe, eu disse. Mas você enviou a ordem de compra para o Arthur. E foi você quem mudou o fornecedor. Arthur entrou pela porta segurando uma pilha de recibos de seu próprio tablet. A Sra. Moreira está correta. A propriedade sempre usou uma lista de fornecedores culinários aprovados. No mês passado, a Strata Larissa disse que Mateus a instruiu a assumir as compras. Eu avisei que os cardápios deixados pela avó Catarina não deveriam ser alterados arbitrariamente. Ela disse que agora Mateus toma as decisões pela família Moreira. Larissa entrou em pânico. Eu nunca disse isso. Arthur olhou para ela. Certa, Larissa, você disse isso na cozinha na frente de 2 funcionários do buffet. Os 2 funcionários parados atrás dele baixaram a cabeça, mas não negaram. Finalmente Mateus falou. Sua voz baixa. O que aconteceu? As lágrimas de Larissa jorraram. Mateus, eu estava realmente apenas tentando ajudar. Sou nova aqui. Não conheço as regras da propriedade. Devo ter sido enganada pelo fornecedor. Eu olhei para ela. Você não conhece as regras, então me dê um tapa. Ela engasgou com as palavras. Os parentes que a defendiam momentos antes agora evitavam seu olhar. Fechei o arquivo. Ontem à noite, a Is-er-titá. Larissa disse que certas posições não pertencem a você só porque você se senta nelas. Levantei-me e olhei para o assento vazio da cabeceira. Agora, eu gostaria de perguntar, quem é você? Alguém que nem sabe quem paga pela refeição para me ensinar sobre regras. Ninguém falou. Mateus olhou para mim. Sua expressão era uma mistura complexa de emoções. Helena, você poderia ter me contado essas coisas em particular. Virei-me para ele. Ontem à noite, quando levei o tapa, você poderia ter me perguntado ali mesmo se doeu. Seu rosto ficou pálido. Peguei o livro de registros. Hoje foi apenas o primeiro volume. A cabeça do tio Bento se ergueu. Tem mais? Eu olhei para ele. Sim. O que a família Moreira me deve é mais do que apenas dinheiro de jantar. Virei-me e saí. Quando cheguei à porta, Larissa gritou. Sra. Moreira, é porque você não gosta de mim desde o começo? É por isso que você me investigou deliberadamente? Parei. Não, eu disse, virando-me para encará-la. É porque você colocou a mão no meu rosto primeiro. Só então eu me lembrei que existem algumas contas que não posso mais esconder por vocês. Ela congelou, tremendo. Ao sair da propriedade, Mateus me seguiu. Desta vez, ele não me agarrou. Ele apenas ficou no topo da escada, sua voz baixa e rouca. Helena, o quanto mais você esteve escondendo, eu olhei para ele. Não era eu quem estava escondendo, eu disse. Foi você quem nunca se deu ao trabalho de olhar. As verdadeiras regras da família Moreira não estavam na mesa de jantar. Estavam na biblioteca de arquivos privados da família. No terceiro dia, após o aniversário de falecimento da avó, Catarina, a cada ano, a família realizava uma pequena reunião memorial privada, sem banquetes extravagantes, sem convidados de fora. Apenas os membros diretos da família entravam na biblioteca para um momento privado de silêncio e a leitura de suas cartas de fundação, depois tomavam uma xícara de café preto na sala de estar adjacente. A avó Catarina costumava dizer que os Moreira podiam perder sua fortuna no mercado financeiro, mas nunca seu senso de decoro. Nos últimos 3 anos, fui eu quem organizou este evento solene. Este ano, minha sogra não me informou, só descobri por Arthur.
Ele me ligou, sua voz baixa. Sra. Moreira Margarida colocou a Cirta. Larissa no comando da reunião. Ela disse que você tem estado emocionalmente instável ultimamente e que não é apropriado que você entre na biblioteca. Eu estava no meio da reconciliação de contas. Ouvindo isso, minha caneta parou. O que mais ela disse? Arthur hesitou. Ela disse: a cabeceira, o livro de registros, pertencem à família Moreira. Se você sabe o que é bom para você, irá devolvê-los. Eu ri. Tudo bem, estarei lá amanhã. Na manhã seguinte, quando cheguei à propriedade, um serviço de café expresso já estava montado do lado de fora da biblioteca. Larissa, vestida com um vestido discreto e elegante com o cabelo preso, segurava um mapa de assentos e dirigia a equipe. Quando ela me viu, sua expressão vacilou por um segundo antes de colocar um sorriso gentil. Sra. Moreira, você está aqui. Tia Margarida disse que há muitas pessoas hoje. E como você não está se sentindo bem, não precisa entrar. Pode descansar na sala de estar. Olhei para o mapa de assentos em sua mão. Quem te disse para organizar isso? Ela ergueu o queixo ligeiramente. Tia Margarida, deixe-me ver. Ela o segurou de volta. Sra. Moreira, este é um arranjo familiar privado. Quase ri alto. Uma assistente externa, parada na porta dos arquivos privados da família Moreira, me dando lição sobre assuntos familiares privados. Não tentei arrancar. Simplesmente contornei-a e segui em direção às pesadas portas de mogno. Larissa entrou em pânico e estendeu a mão para me bloquear. Sra. Moreira, por favor, não dificulte as coisas para mim. Parei. Larissa, a primeira vez que você me bloqueou foi na sala de jantar. A segunda vez é aqui, na porta da Biblioteca Memorial da Família. Olhei para a mão dela. Tem certeza que quer que seja a terceira? Sua mão estremeceu e lentamente caiu ao seu lado. Dentro da biblioteca, os mais velhos dos Moreira estavam todos presentes. Minha sogra, Margarida, estava diante do memorial. Ao me ver entrar, seu rosto escureceu imediatamente. Quem te deixou entrar? A reunião memorial da família Moreira, eu disse. Se quem detém o livro e senta na cabeceira estiver ausente, quem oferecerá as primeiras homenagens? Margarida desdenhou. Helena, você realmente se acha muito importante. Do jeito que está brigando com Mateus agora, ainda tem a coragem de ficar diante de nossos ancestrais. Não discuti com ela. Tirei um documento da minha bolsa e o coloquei ao lado do memorial. Esta é uma cópia autenticada do acordo pré-nupcial de confiança para assuntos familiares de 3 anos atrás. A avó Catarina, tio Bento e Arthur assinaram como testemunhas. Tio Bento, sentado nas proximidades, congelou. Ele pegou o documento e, enquanto lia, sua testa se franziu. O acordo era simples. Não se tratava de propriedade corporativa ou herança de ações. Era uma medida implementada pela avó Catarina quando sua saúde estava debilitada para garantir que a propriedade seria administrada. Afirmava claramente que eu, a nova nora, assumiria o livro de registros e as contas operacionais da família. O acordo especificava que todos os assuntos relativos aos jantares da propriedade, funções de caridade, cuidados médicos e reuniões memoriais deveriam ser administrados por Helena Moreira. Todas as despesas deveriam ser registradas no livro, e a família não poderia substituir a detentora do livro sem justa causa. Na parte inferior estavam as assinaturas da avó Catarina, tio Bento e Arthur. Ao ver o acordo, o rosto de Margarida ficou feio. A velha senhora se foi. Você está realmente usando este pedaço de papel para nos pressionar? Mãe, ontem você disse que eu não tinha classe. Hoje eu trouxe as regras e agora você diz que estou te pressionando. Ela ficou sem palavras. Mateus entrou do lado de fora. Ele claramente não me esperava. Larissa o seguiu, seus olhos vermelhos. Mateus não conseguia impedi-la. Mateus olhou para ela, mas não disse nada. Eu olhei para ele. O mapa de assentos de hoje, você disse a Larissa para mudá-lo? Mateus permaneceu em silêncio. Margarida falou por ele. Eu disse a ela para mudar. Você tem causado tanta turbulência nesta família ultimamente. Não posso ter, lá sentada na cabeceira da mesa com essa cara amarrada. Eu assenti, então deixe-me perguntar. No mapa de assentos que Larissa arranjou, por que o tio Estevão está colocado à frente do tio Bento? Tio Estevão fez uma pausa. O rosto do tio Bento escureceu imediatamente. Dentro da família Moreira, a hierarquia entre os tios mais velhos e membros do conselho era sempre estritamente observada. Em um jantar normal poderia ser ignorado, mas em uma reunião memorial era um insulto direto. Larissa explicou apressadamente.
Eu vi que o tio Estevão é mais velho, então. Você realmente conhece suas regras, disse o tio Bento com uma risada fria. Os olhos de Larissa avermelharam ainda mais. Eu só estava tentando ajudar. Apontei para a lista em sua mão. E nossa prima, cujo marido faleceu no ano passado, ainda está de luto e não deveria ser sentada perto da mesa principal de celebração. Você a colocou em uma mesa bem ao lado do barulhento bar de café expresso e doces. Estava tentando humilhá-la? O rosto de nossa prima ficou branco. Ela lançou um olhar afiado para Larissa. Larissa estava completamente desnorteada. Eu não sabia de nada disso. Exatamente, eu disse. Então, que direito você tem de organizar os assentos para o memorial da família Moreira? A biblioteca caiu em um silêncio mortal. O rosto de Margarida era uma mistura de vermelho e branco. Finalmente, Mateus falou. Larissa, você pode sair por enquanto. Larissa olhou para ele, sua expressão de incredulidade. Mateus. Saia, disse ele. Sua voz não era alta, mas era fria. Larissa mordeu o lábio e saiu correndo. Não senti satisfação, porque o que me gelou não foi a humilhação dela, mas o fato de que levou tanto tempo para Mateus dizer algo. Durante o memorial, o tio Bento disse de repente: Helena, o que aconteceu hoje? Não tínhamos os fatos corretos. Não aceitei seu pedido de desculpas. Simplesmente segui as regras que a avó Catarina havia deixado. Reorganizei os assentos, troquei as xícaras de café, removi os doces inadequados e mudei nossa prima para uma mesa mais silenciosa. Quando terminei, era quase meio-dia. Ao sair da biblioteca, Mateus me seguiu. Você veio preparada hoje com aquele acordo. Eu olhei para ele. Sim, seus olhos escureceram. Então, a partir do jantar, você planeja cobrar uma prestação de contas de cada pessoa na família. Não a partir do jantar, eu disse. Começou na primeira vez que você deixou Larissa atender uma ligação da minha sogra para mim. Seu rosto congelou. Isso foi há 2 meses. Eu tinha acabado de entregar medicamentos a Margarida e liguei para Mateus para perguntar se ele voltaria para casa para o jantar. Larissa atendeu. Mateus está no banho, ela disse. Se for um assunto de família e seara, Moreira pode me dizer. Eu transmitirei a ele. Naquele momento eu soube que ele já havia borrado a fronteira. A voz de Mateus era baixa. Eu bebi demais em um evento de trabalho no Rio naquela noite. Eu sei, disse eu, olhando para ele. Você sempre tem uma desculpa. Você estava apenas ocupado. Apenas bebeu demais. Apenas esqueceu. Ela apenas não conhece as regras. Eu apenas estou sendo muito sensível. Dei um passo para trás. Mateus, quando você alinha todas essas desculpas, elas formam uma resposta. Ele olhou para mim, um lampejo de pânico genuíno em seus olhos. Helena, eu nunca pretendi que ela te substituísse. Eu sorri, um sorriso fino e frio, mas ela já estava parada na porta dos arquivos privados da nossa família, bloqueando o meu caminho. As palavras o atingiram como um tapa. Virei-me para sair. Nesse momento, meu celular vibrou. Margarida me enviou uma mensagem de imagem. Era um rascunho de termos de divórcio de seu advogado. Afirmava que Helena Moreira renunciaria voluntariamente a todos os direitos de administrar a propriedade Moreira. Não buscaria reembolso por quaisquer despesas domésticas incorridas durante o casamento, não interferiria na vida pessoal de Mateus Moreira e sairia sem nada. Encarei aquelas últimas 4 palavras, sairia sem nada. Então salvei a imagem em uma nova pasta. Eu a nomeei Margarida, evidência de divórcio coagido. Era a vez dela de prestar contas. Na casa de hóspedes da propriedade Moreira, havia um pequeno escritório de administração da propriedade. Era onde a avó Catarina costumava guardar livros de registros antigos e registros fiscais. A sala era pequena, com apenas uma velha escrivaninha de mogno, 2 cadeiras de couro e uma fileira de armários de aço. Nos últimos 3 anos, após cada evento familiar, eu me sentava aqui por um tempo para registrar as despesas do dia no QuickBooks e no livro físico. Arthur sempre dizia que eu era meticulosa demais. Sra. Moreira, ele dizia, a família é tão grande, eles não sentiram falta desse trocado. Na época, eu apenas sorria. Se eles sentiram falta, ou não é problema deles. Se eu registro, ou não é meu. Olhando para trás agora, fiquei feliz por ter sido tão clara. Caso contrário, todas as minhas queixas hoje teriam sido descartadas com um simples "você fez isso de bom grado". Às 14h, encontrei Arthur no pequeno escritório de administração. Ele entrou carregando uma velha caixa de arquivo.
Sra. Moreira, estes são todos os recibos que consegui encontrar. Alguns foram levados por Margarida e outros foram substituídos pela Certa. Larissa, mas guardei cópias digitais de tudo da cozinha. Peguei a caixa. Obrigada, Arthur. Seus olhos estavam vermelhos. Sra. Moreira, trabalho para os Moreira há quase 20 anos. Vi você lutar nestes últimos 3 anos. Depois que a avó Catarina faleceu, não houve uma única pessoa nesta família que genuinamente se importasse com você. Meus dedos se apertaram. A avó Catarina. Ela foi a única na família Moreira que realmente me tratou como família. Quando me casei com Mateus, todos diziam que eu havia subido na vida. Minha família vinha de um modesto meio acadêmico. Meus pais eram professores aposentados sem império corporativo. Mateus era o CEO das indústrias Moreira, jovem, brilhante e bonito. Mas o que eles nem sabiam era que foi ele quem insistiu no casamento. Nos conhecemos na universidade e ele me cortejou por 2 anos. Antes de nos casarmos, ele me levou para conhecer sua avó. Ela segurou minha mão e disse: "Esta menina tem um coração firme. Ela pode manter uma família unida." Na época, pensei que manter uma família unida era um trabalho para 2 pessoas. Só percebi mais tarde que Mateus simplesmente me deixou em casa para fazer isso sozinha, enquanto ele mesmo se afastava cada vez mais. Arthur e eu trabalhamos das 14 às 19. Um por um, verificamos cada despesa contra meus extratos bancários. Nos últimos 3 anos, Margarida havia me pedido privadamente um total de R$ 387 mil. As razões eram variadas: associações de spa de luxo, cobertura de dívidas de carteado no clube, presentes para amigas da alta sociedade, ajuda a outros parentes, compra de relógios caros para Mateus e pagamento do guarda-roupa e treinamento de etiqueta de Larissa. Esse último item me fez parar. As roupas de Larissa. Arthur suspirou. Margarida mandou comprar. Ela disse que quando a Certa, Larissa acompanhasse Mateus em galas de caridade de alto perfil, ela não poderia parecer desleixada e envergonhar a família. Quando ela pediu para você transferir o dinheiro, ela disse que era para o vestido de gala da sua prima. Encontrei o registro de mensagens. Com certeza, Margarida havia me enviado uma mensagem. Helena, sua prima precisa de um vestido de grife para a festa de noivado dela. Transfira o dinheiro para mim primeiro. Não deixe que as pessoas pensem que os Moreiras são mesquinhos. O valor era de R$ 63 mil. A data era de 2 meses atrás. Naquela mesma noite, Mateus havia levado Larissa a uma gala no Copacabana Palace, no Rio. Larissa usava um deslumbrante vestido de grife cor champanhe, ao lado dele em fotos que foram estampadas nas colunas sociais. Eu havia perguntado a ele sobre isso. Ele disse que era uma exigência corporativa. Então, o vestido exigido pela empresa havia sido pago pela minha conta corrente pessoal. Encarei o print da transferência e, de repente, comecei a rir. Arthur me olhou preocupado. Sra. Moreira? Marquei o print em vermelho. Não é nada. Apenas meu coração ficando uma camada mais frio. Às 20, Mateus ligou. Atendi. Sua voz estava cansada. Onde você está? No escritório de administração da propriedade. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você ainda está revisando os livros? Sim. Helena, não seja assim. Mamãe está envelhecendo. Ela pode não se lembrar de todas essas despesas claramente. Parei de escrever. Mateus, você sabia que sua mãe usou meu dinheiro para comprar um vestido de gala para Larissa? A linha ficou completamente silenciosa. Continuei. R$ 63 mil. O memorando era vestido de noivado da prima. Sua respiração ficou pesada. Eu nem sabia. Claro que você não sabia, eu disse. Você só sabia que ela parecia apropriada naquela noite, que não te envergonhou ao seu lado. Depois disso, ele ficou quieto por um longo tempo. Finalmente, ele disse: "Vou fazer mamãe te pagar de volta." Eu ri. Mateus, você ainda acha que isso é sobre dinheiro? Sua voz era. Então é sobre o quê? Olhei para o livro de registros, para o mar de círculos vermelhos. É sobre todos vocês, usando meus esforços para comprar seus favores sociais, usando meu silêncio para manter sua imagem corporativa, usando meu casamento para abrir caminho para outra pessoa. Desliguei. Arthur, parado nas proximidades, sussurrou. Sra. Moreira, acertar. Larissa, está aqui. Olhei para cima. Larissa estava parada na porta do escritório de administração. Ela havia trocado para um vestido de malha de caxemira branco. A marca vermelha em seu rosto agora é desbotada. Ela havia perdido sua arrogância da noite anterior e, em vez disso, parecia frágil e digna de pena. Sra. Moreira, eu gostaria de falar com você. Fechei o livro de registros.
Sobre o quê? Ela entrou e fechou a porta. Eu sei que você não gosta de mim, mas Matheus e eu realmente temos apenas um relacionamento profissional. Olhei para ela, seus olhos piscaram. Eu fui impulsiva naquele dia. Não respondi. Ela mordeu o lábio, sua voz baixando. Sra Moreira, você sabe por que Matheus me deixou me envolver em assuntos de família? Olhei para cima. Ela parecia ter finalmente encontrado algo que achava que poderia me machucar, porque ele disse: você é fria demais. Minha mão segurando a caneta congelou. Larissa continuou. Ele disse: você não luta por nada. Você não pergunta sobre nada, como se não importasse para você se ele está neste casamento ou não. Ele me pediu para ajudar porque queria ver se você se importaria. Olhei para ela. Então ele pediu para você me bater? Ela balançou a cabeça freneticamente. Não, Matheus, nunca. Eu apenas senti que você estava sentada na cabeceira, mas nunca o valorizou. As palavras eram suaves, mas venenosas. Levantei-me. Larissa, você sabe por que eu nunca briguei com você? Ela não falou. Andei até ela, porque uma pessoa não é um assento que você pode simplesmente roubar. E um casamento nem é um clube onde você consegue um lugar apenas forçando o seu caminho para a mesa. Seu rosto ficou branco. Você acha que Matheus deixar você atender as ligações dele, acompanhar, Lua Galas e entrar na propriedade foi ele te dando uma chance? Olhei para ela. A verdade é que ele estava apenas sendo preguiçoso. Ela ficou atônita. Ele é preguiçoso para lidar com a mãe, preguiçoso para traçar limites e preguiçoso para enfrentar minha decepção. Então ele te empurrou para frente, para desfrutar da ilusão de ser disputado por duas mulheres. O olhar nos olhos de Larissa mudou. Ela se recusou a acreditar. Não, não é isso. Matheus é diferente comigo. Eu sorri. Então faça ele se casar com você. Seu rosto congelou completamente. Sentei-me novamente. Saia, preciso continuar com as contas. Ela não se moveu. De repente, ela alcançou uma pilha de ordens de compra na mesa. A Artura bloqueou imediatamente. Certa. Larissa. Na confusão, alguns papéis voaram para o chão. Abaixei-me para pegá-los. Um deles era um recibo de um depósito de segurança que ela pagou quando trocou de fornecedor de buffet no mês passado. O beneficiário não era o fornecedor, era sua própria conta corrente, pessoal. O valor era de R$ 5.000. Seu rosto instantaneamente ficou cinzento. Olhei para o papel, depois levantei lentamente meu olhar. Larissa. Então não era que você não conhecesse as regras. Coloquei o recibo na minha pasta de arquivos. Você apenas conhecia muitas delas. Ela deu um passo para trás. Sra Moreira, deixe-me explicar. Eu a interrompi. Não precisa. Tirei meu celular, tirei uma foto do recibo do depósito e disse: amanhã, na reunião de família, você pode explicar para todo mundo. Lágrimas escorreram por seu rosto. Matheus não vai deixar você me humilhar assim. Eu olhei para ela. Você está enganada, eu disse. Amanhã não vou te humilhar. Vou mostrar à família Moreira que cada pedaço de dignidade que eles desfrutaram foi pago pela tolerância de outra pessoa. A reunião de família, no dia seguinte, foi iniciada por minha sogra Margarida. O local era novamente o salão principal da propriedade em Angra. Ela provavelmente pensou que uma multidão maior me intimidaria. Então, além dos parentes principais dos Moreira, ela também convidou 2 anciãos distantes e respeitados que faziam parte do conselho corporativo. Ela sentou-se ao lado da cabeceira, sua expressão fria e dura. Larissa sentou-se atrás dela, com os olhos vermelhos e inchados, como se não tivesse dormido a noite toda. Matheus sentou-se do outro lado. Quando me viu entrar, ele se levantou imediatamente. Não olhei para ele e ocupei um assento vazio. Margarida empurrou um documento legal pela mesa. Helena, esses são os termos do divórcio redigidos por nossos advogados. Você e Matheus chegaram a este ponto, então não vamos atrapalhar, mas você não levará uma única coisa da família Moreira. Peguei-o. Era semelhante à foto que ela me enviara, mas com algumas cláusulas novas. Helena Moreira renuncia voluntariamente a todas as reivindicações de reembolso por quaisquer despesas familiares pagas durante o casamento. Helena Moreira não mais interferirá nos assuntos da família Moreira na qualidade de detentora do livro de registros da família. Helena Moreira admite ter iniciado a altercação física com Larissa no jantar de família e emitirá um pedido de desculpas público. Após o divórcio, Helena Moreira não divulgará quaisquer assuntos internos da família Moreira ou finanças corporativas a terceiros. Terminei de ler e o coloquei de lado. Mãe, não tá faltando uma cláusula? Margarida franziu a testa. O quê? Que eu deveria rastejar para fora de Angra dos Reis de joelhos? Alguém no salão ofegou. O rosto de Margarida ficou lívido.
Helena, não seja sarcástica. Tirei outro documento legal da minha bolsa. Eu mandei meu advogado preparar um também. Matheus olhou para mim. Empurrei meu arquivo para o centro da mesa. Primeiro, a família Moreira reembolsará todos os pagamentos adiantados, não voluntários, feitos de minhas contas pessoais nos últimos 3 anos, totalizando R$ 780 e 2.600. Uma planilha detalhada está anexa. Segundo, Margarida Moreira devolverá os fundos obtidos sob falsos pretextos, totalizando R$ 387 mil. Terceiro, Larissa reembolsará a diferença dos custos inflados de aquisição do jantar e o depósito de propina do fornecedor privado, totalizando R$ 12.100, e emitirá um pedido de desculpas por escrito a mim pela agressão física, a calúnia no Instagram e a mentira no grupo da família. Quarto, Matheus e eu entraremos com o pedido de divórcio no estado do Rio de Janeiro, com os bens conjugais a serem divididos de acordo com o procedimento legal. O acordo de confiança de assuntos familiares da propriedade Moreira será encerrado após a finalização do divórcio. Devolverei uma cópia do livro de registros. O original será selado e mantido pelos testemunhas. Depois que terminei, o salão ficou tão quieto que se podia ouvir o café expresso sendo servido. Margarida bateu a mão na mesa. Você está sonhando! Eu olhei para ela. Então nos vemos no tribunal civil. Sua expressão mudou. Tio Bento pegou a planilha detalhada e começou a ler. Quanto mais lia, mais silencioso ficava. Os anciãos do conselho também se inclinaram para olhar. Ninguém mais me chamava de irracional, porque os números não choram nem se fazem de vítima. Larissa não conseguia ficar parada. Sra. Moreira, por que você tem que me empurrar para um canto assim? Eu sou apenas uma assistente. Esse dinheiro pode não ser muito para você, mas para mim, eu a interrompi. Quando você me deu o tapa, não agiu como apenas uma assistente. Seu rosto empalideceu. Matheus falou em voz baixa. Larissa, pare de falar. Larissa pareceu explodir. Matheus, por quem eu estava fazendo isso? Era por você. A Sra. Moreira tem sido tão fria com você nestes últimos 3 anos. Quantas vezes você me disse que preferia estar no escritório do que ir para casa no Leblon? Ela não se importa com você de jeito nenhum. Suas palavras caíram como uma bomba. Todos se viraram para olhar para Matheus. Seu rosto era uma máscara de horror. Quando foi que eu te disse para dizer essas coisas em público? Mas é a verdade? Chorou Larissa. Você disse que ela nunca ficaria com ciúmes, nunca faria uma cena, nunca nem perguntaria para onde você estava indo. Você disse que queria ver se ela se importava com você. Então chega. Matheus se levantou de um salto, sua voz retumbante. Larissa estremeceu. Eu estava sentada ali, de repente esgotada até mesmo da energia, para ser sarcástica, então meu palpite estava certo. Ele estava me testando. Um homem de 30 e poucos anos, um CEO corporativo, e sua maneira de lidar com seu casamento era deixar outra mulher pisotear toda a nossa vida apenas para me ver perder o controle, para me ver lutar, para me forçar a provar que eu o amava. Mas não era que eu não me importasse. Eu me importava demais. É por isso que eu lhe dei a dignidade do meu silêncio repetidas vezes. Olhei para ele. Matheus, o que ela disse é verdade? Seus olhos estavam cheios de pânico. Helena, eu nunca quis que ela te machucasse. Estou perguntando se você a usou para me testar. Ele ficou em silêncio. A resposta, mais uma vez, estava clara. Eu assenti. Tudo bem. Peguei minha caneta e adicionei uma cláusula final ao meu acordo de divórcio. Quinto, Matheus Moreira admite negligência de longo prazo em manter os limites conjugais com uma subordinada, levando à ruptura irremediável do casamento. O rosto de Matheus ficou branco. Helena, eu larguei a caneta. Assine ou não? A escolha é sua. Margarida estava furiosa. Ele não vai assinar. Helena, não se esqueça que você morou na cobertura dos Moreira por 3 anos, comeu a comida dos Moreira e agora quer morder a mão que te alimentou. Eu olhei para ela. Mãe, eu comi a comida dos Moreira. Abri o livro de registros na última página. Nos últimos 3 anos, minha conta pessoal transferiu uma média de R$ 100 mil por mês para o orçamento operacional da propriedade. A mesada que Matheus me dava, nunca toquei um centavo. Tá tudo em nossa conta conjunta. Você disse que eu comia comida dos Moreira. Tudo bem. Vamos calcular cada conta de serviço, cada refeição, cada custo de medicação, cada salário de funcionário e cada presente e ver
quem está em dívida com quem. Margarida ficou sem palavras. Larissa começou a chorar novamente. Sra. Moreira, você tem que ser tão agressiva? Olhei para ela friamente. Larissa, se eu estivesse sendo verdadeiramente agressiva, você não estaria sentada aqui agora. Ela foi silenciada pelo susto. A testa de Mateus estava franzida, sua voz. Helena, eu cuidarei dessas contas, mas o divórcio, podemos apenas ir com calma? Não, eu disse. Por quê? Eu olhei para ele. Porque não quero mais sentar em uma mesa onde posso levar um tapa a qualquer momento, esperando que você decida quem é a vítima mais digna de pena. A vida pareceu se esvair de seu rosto. A reunião terminou sem uma resolução. Margarida se recusou a pagar, Larissa se recusou a se desculpar e Mateus recusou o divórcio. Não fiquei surpresa. Juntei meus documentos legais e me levantei para sair. Quando cheguei à porta, uma comoção irrompeu atrás de mim. Margarida! Mãe! Virei-me. Margarida estava agarrando o estômago, o rosto pálido enquanto caía na cadeira. Larissa foi a primeira a correr. Tia Margarida, o que há de errado? Foi a Sra. Moreira? Ela te aborreceu? Com aquela frase, todos os olhos se voltaram para mim. Fiquei na porta, imóvel. Mateus levantou a mãe nos braços, sua voz urgente. Helena, onde está o remédio da mamãe? Eu olhei para ele. Que absurdo! Quando estavam me forçando a sair sem nada, eles se lembraram que eu não era uma Moreira. Agora que sua mãe estava doente, eles se lembraram que era eu quem administrava seus medicamentos. Nos arquivos do grupo da família no WhatsApp, eu disse calmamente. Eu postei 3 vezes. Mateus congelou. Larissa gritou. Que hora é para isso? Como você ainda pode ser tão mesquinha? Eu olhei para ela. Certa. Larissa, você não disse que queria aprender as regras da família Moreira? Virei-me e saí. Comece aprendendo a encontrar o remédio. Margarida foi levada para o hospital Copador. Mateus ainda me ligou. Quando atendi, sua voz era baixa. Helena, mamãe está na emergência. Oi, Zai. O médico está perguntando o que ela comeu recentemente. Larissa não sabe explicar. Eu estava na entrada do hospital, olhando para o prédio da emergência. Estou aqui. Houve uma pausa distinta do outro lado. Eu não havia voltado por coração mole para ser uma cuidadora. Eu tinha vindo para definir claramente minhas responsabilidades. Do lado de fora da sala de emergência, os Moreira estavam reunidos em um grupo preocupado. Larissa estava ao lado de Mateus, o rosto pálido. Quando ela me viu, começou a chorar imediatamente. Sra. Moreira, eu realmente não sabia que a tia Margarida não podia comer comida apimentada. Você era responsável por tudo isso antes. Por que não me diz? Antes que eu pudesse falar, a esposa do tio Bento franziu a testa. Helena, você realmente deveria ter sido mais clara na passagem de responsabilidades. Não importa que discussões legais vocês estejam tendo. Não se pode brincar com a saúde de um idoso. Eu olhei para ela. Tem certeza que não deixei claro? Ela foi pega de surpresa. Peguei meu celular e abri os arquivos do grupo da família Moreira no WhatsApp. Há 3 meses, na primeira vez que Larissa acompanhou Margarida à propriedade para jantar, eu havia postado um documento em PDF intitulado Restrições Alimentares e Lista de Medicamentos da Propriedade. Entreguei meu celular ao médico de plantão. Margarida Moreira tem gastrite crônica. Ela deve evitar comida apimentada, álcool e molhos ricos. Seu medicamento de emergência está na gaveta da ala leste do primeiro andar da propriedade. O número de identificação do paciente dela também está nessa lista. O médico pegou o celular, olhou e assentiu. Isso é muito detalhado. O rosto de Larissa ficou ainda mais pálido. Continuei, tocando no histórico de texto. No dia em que enviei essa lista, Margarida havia respondido com um seco problemático. Mateus havia respondido com entendido. E Larissa também havia respondido. Ela havia enviado. Obrigada, Sra. Moreira. Vou me lembrar disso. Olhei para ela. Você se lembrou? Os lábios de Larissa tremeram. Eu estava tão ocupada. Então, no escritório, abri outra foto. Era uma foto da lista de restrições alimentares colada na geladeira da cozinha da propriedade. Arthur havia me enviado. Estava lá ontem. Hoje, havia sumido. Arthur, parado no fundo do grupo, falou imediatamente. Foi a certa. Larissa. Esta manhã, ela disse que parecia desarrumado e mandou a equipe de limpeza arrancar. Larissa se defendeu apressadamente. Eu só queria que a cozinha parecesse mais limpa para os convidados. Eu olhei para ela. Então você arrancou a lista do que ela não pode comer e depois pediu para ela um camarão apimentado? Mateus fechou os olhos. Ele se virou para Larissa.
Quem pediu camarão apimentado? As lágrimas de Larissa caíram ainda mais rápido. Tia Margarida disse que queria algo com sabor. Eu não sabia. Eu realmente não quis. Não querer não significa que você não é responsável, eu disse. O médico saiu da emergência. A paciente está estável. Foi uma gastrite aguda, provavelmente desencadeada pela dieta. A família precisa ter mais cuidado no futuro. Mateus soltou um suspiro de alívio. Quando Margarida foi levada para fora, seu rosto estava cinzento. Ela me viu, seu olhar complicado por um momento, depois desviou rapidamente o olhar. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para provar que não te envenenei, eu disse. Ela ficou sem palavras. Larissa se ajoelhou ao lado da cama, soluçando. Tia Margarida, sinto muito, a culpa é toda minha. Margarida sempre foi suscetível a isso. Ela deu um tapinha fraco na mão de Larissa. Não é sua culpa. Você não é da família. É normal que você não soubesse. Soltei uma pequena risada. Isso é uma coisa engraçada de se dizer. Se é normal para um não membro da família não saber, então que direito ela tinha de me dar um tapa e dizer que eu não tinha classe? Não discuti mais. Tirei uma cópia impressa de uma lista de verificação de transição de cuidados da minha bolsa. Este é o cronograma diário de medicamentos da minha sogra, restrições alimentares, horários de consultas de acompanhamento e o número de telefone de seu médico principal. Imprimi 3 cópias, uma para Mateus, uma para a enfermeira domiciliar que vocês contratarão e uma para Arthur. Mateus estendeu a mão para pegá-la. Não entreguei a ele. Coloquei-a na mesa de cabeceira próxima. A partir de hoje, não sou mais responsável pelos cuidados de sua mãe. Você pode contratar uma agência profissional ou pode deixar a Cirta, Larissa, continuar a bancar a filha dedicada. Margarida ficou imediatamente agitada. Helena, o que você quer dizer com isso? Eu ainda não morri e você já está lavando as mãos de mim. Eu olhei para ela. Mãe, você mesma acabou de dizer. Acerta. Larissa não é da família, então é normal que ela não saiba. Fiz uma pausa. Em breve, eu também não serei mais da família. Seu rosto endureceu. A voz de Mateus era baixa. Helena, não diga coisas assim em um hospital. Virei-me para ele. Então, onde eu deveria dizê-las? No jantar de família, você não me deixou falar. No memorial, você não me deixou entrar. Na reunião de família, você queria que eu saísse sem nada. O hospital é o lugar mais silencioso que tivemos até agora. Ele foi silenciado por minhas palavras. Na porta do quarto do hospital, os olhares dos outros parentes começaram a mudar. A primeira a falar foi nossa prima, a viúva, que raramente falava. Helena sempre foi muito meticulosa, disse ela suavemente. No ano passado, quando não pude beber na gala, foi ela quem providenciou um bule separado de chá de ervas para mim. Tio Estevão também pigarreou. Naquela vez, meu açúcar no sangue caiu no campo de golfe. Também foi Helena quem mandou o clube preparar suco para mim. Tio Bento olhou para Margarida. Cunhada, todo esse tempo, pensamos que era você quem arranjava essas coisas. O rosto de Margarida era uma máscara de humilhação. Ela tentou falar, mas outra onda de dor a impediu. Larissa de repente se levantou, balançando ligeiramente. Eu sei que não importa o que eu faça, nunca serei tão boa quanto a Astra Moreira. Eu só queria ajudar Mateus com seu fardo corporativo. Não sou tão boa em conquistar as pessoas quanto ela. Eu olhei para ela. Larissa, cuidar de um idoso não é conquistar pessoas. Peguei a lista de verificação de cuidados. É lembrar o que eles não podem comer, é ficar com eles durante a noite na emergência. É não responder quando estão de mau humor. E quando no dia seguinte eles se viram e dizem: você não está fazendo o suficiente, é ainda assim arrumar a medicação deles corretamente. Coloquei a lista de volta na mesa. Se você quer assumir essas responsabilidades, fique à vontade. As lágrimas de Larissa pararam. Mateus olhou para mim e pela primeira vez havia uma dor clara e aguda em seus olhos. Helena, nestes 3 anos, por que você nunca disse que estava cansada? Porque eu disse. Você que não ouviu. Ele parecia ter sido congelado no lugar. Ao sair do hospital, Mateus me seguiu até o elevador do estacionamento. Eu te levo. Não precisa. Helena, sua voz era rouca. Você pode, por favor, apenas voltar para casa, mesmo que por alguns dias. Mamãe tá assim. A casa está um caos. Eu olhei para ele. Mateus, você ainda tá tentando me fazer voltar para limpar a bagunça? Ele rapidamente tentou se corrigir. Não, eu só pensei. Você pensou que eu voltaria a ser como era antes. Arrumaria a medicação, apaziguaria os parentes, acalmaria o ego da sua mãe e limparia o desastre que Larissa criou. Apertei o botão do elevador,
e então esperar pela próxima vez que ela se levantar e disser que não tenho classe. As portas do elevador se abriram. Eu entrei. Mateus ficou do lado de fora e de repente sussurrou. Eu estava errado. Foi a primeira vez que ele disse essas 3 palavras, mas parecia tarde demais. Eu olhei para ele. Você não errou hoje. As portas do elevador começaram a se fechar. Eu disse minha última frase para ele. Você errou porque achou que eu nunca iria embora. Mudei-me para o pequeno apartamento em Ipanema que minha mãe me deixou. Não era grande, apenas um quarto com sala, mas a janela dava para uma fileira de árvores. Não havia mogno da família Moreira aqui, nem ligações repentinas da minha sogra, nem Mateus chegando tarde da noite, seu casaco cheirando a uma mistura de uísque caro e perfume de outra pessoa. Na primeira noite, dormi 8 horas seguidas. Quando acordei, a luz do sol entrava no canto da minha cama. De repente, percebi que quando você não está esperando alguém chegar em casa até respirar, parece mais leve. Às 10, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era Mateus. Ele usava o mesmo sobretudo preto de ontem, com olheiras fracas sob os olhos. Parecia que não tinha dormido. Abri a porta, mas não deixei entrar. O que foi? Ele segurava uma sacola de papel de uma farmácia local. Seu rosto, você precisa trocar o curativo. Olhei para ele. Tá tudo bem agora. Deixe-me apenas ver, disse ele em voz baixa. Não é conveniente? Seus dedos enrijeceram. Antes, ele podia entrar no meu espaço livremente. Agora, ele precisava de permissão apenas para cruzar a soleira. A mudança claramente o perturbou. Helena, podemos conversar? Lá embaixo, na cafeteria, eu disse. Ele olhou para o apartamento. Já fora parte de nossa vida compartilhada. Eu morei lá por um período antes do nosso casamento. Agora ele não tinha permissão para entrar. 10 minutos depois, estávamos sentados em uma mesa na janela da cafeteria. Pedi um copo de água morna. Mateus não pediu nada. Ele colocou uma pasta jurídica na mesa. Eu revisei as contas. Vou pedir para a equipe financeira da empresa providenciar o reembolso do que é devido. Eu assenti. Ótimo. Ele olhou para mim. Quanto à mamãe, vou convencê-la. Não convencer. Reembolsar. Ele fechou os olhos. Certo. Reembolsar. Tirei outro documento. Esse é o acordo de divórcio revisado. Você deveria dar uma olhada. Seu rosto mudou. Helena, eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim. Ele encarou o documento, as veias no dorso da mão saltando. Você tem que fazer isso? Fazer o quê? Perguntei. Empurrar tudo para um divórcio? Olhei para ele e o absurdo de tudo aquilo me atingiu. Mateus, sua assistente, me deu um tapa. Sua mãe tentou me fazer sair sem nada. Você usou outra mulher para me testar. Sua família inteira se recusa a reconhecer as dívidas que tem comigo. E agora você está dizendo que sou eu quem está forçando o divórcio? Sua voz era baixa. Admito que lidei com isso terrivelmente, mas nunca pensei em divórcio. Porque o divórcio te impactaria, eu disse. Suportar era minha dor. Seu rosto empalideceu. Após um longo silêncio, ele finalmente falou. Eu estava errado sobre a Larissa. Quando ela começou, seu trabalho era excelente. E ela era muito expressiva emocionalmente. Sabe, por anos, quando eu chegava em casa no Leblon, você sempre parecia tão calma. Não importava quão tarde eu chegasse, você apenas perguntava se eu tinha comido. Não importava qual evento de caridade eu fosse. Você nunca discutia ou ficava chateada. Ele deu um sorriso amargo. Às vezes eu me perguntava se você ainda me amava. Eu olhei para ele. Então você trouxe outra mulher para nossas vidas para testar isso por você? Ele cerrou o punho. Eu não pensei que ficaria tão sério. Claro que não, eu disse. Você apenas gostou dela, te fazendo o centro do mundo dela. Você gostou de me ver finalmente perder o controle depois de ser provocada. Você gostou de ver 2 mulheres brigando por você na mesma mesa. Ele olhou para cima bruscamente. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então que tipo de pessoa você é? Ele não conseguiu responder. Eu respondi por ele. Você é o tipo de pessoa que acha que, contanto que não esteja traindo fisicamente, qualquer caso emocional é perdoável. Você é o tipo de pessoa que acha que, contanto que não diga as palavras ofensivas, permitir que outros me machuquem não é sua culpa. Você é o tipo de pessoa que confunde o silêncio de sua esposa com frieza e sua dignidade com indiferença. A cor sumiu do rosto de Mateus. Empurrei o acordo de divórcio para frente. Assine. Ele o encarou. Eu nem vou assinar. Não fiquei surpresa. Então iremos pelos tribunais do Rio de Janeiro. Um lampejo de pânico cruzou seus olhos. Helena, você realmente não vai me dar uma única chance? Olhei para minhas próprias mãos. Meu dedo anelar estava nu, mas uma linha pálida fraca permanecia.
a marca de um casamento de 3 anos. Não desapareceria da noite para o dia, mas dor e arrependimento não significavam que eu tinha que voltar. Olhei para cima. Mateus, você sabe quando eu desisti completamente de te dar uma chance? Ele olhou para mim. Não foi quando Larissa me deu o tapa. Sua respiração engasgou. Foi quando você me perguntou por que eu bati nela em vez de me perguntar se eu estava com dor. Quando essas palavras foram ditas, seus olhos realmente avermelharam. Mas eu não me comovi mais com suas lágrimas. Levantei-me. Vou te enviar o agendamento da sessão de mediação obrigatória. Se você não aparecer, meu advogado entrará com a ação. Eu tinha acabado de sair da cafeteria quando meu celular vibrou. O grupo da família no WhatsApp havia explodido novamente. Larissa havia postado um print de uma transferência bancária de R. 30 mil de Margarida para mim. Sua legenda dizia: então, os tão falados sacrifícios da Cira Moreira não eram de graça, afinal. Pegar o dinheiro e ainda se fazer de vítima. Ela é uma ótima atriz. O grupo de bate-papo se acendeu instantaneamente. Alguns perguntaram o que estava acontecendo. Outros comentaram que não era de se admirar que eu estivesse tão agressiva com as contas, já que eu mesma estava pegando dinheiro. Parei na calçada. Mateus, que me seguiu para fora, viu a mensagem também. Seu rosto escureceu e ele imediatamente começou a ligar para Larissa. Coloquei minha mão em seu telefone. Não se preocupe. Ele olhou para mim, abri meu álbum de fotos. Eu tinha o registro bancário completo daqueles R, 30 mil. No mesmo dia em que foram transferidos, eu havia feito 3 transferências separadas. Uma para o médico particular de Margarida, uma para reparos de alvenaria na propriedade e uma para a mensalidade da escola particular do filho do tio Estevão. Os memorandos de transferência eram perfeitamente claros. O dinheiro de Margarida não era um suborno, eram fundos para eu distribuir em nome dela. Larissa só havia tirado o print da primeira parte da transação. Postei o registro bancário completo no grupo de bate-papo, anexando os 3 prints das transferências de saída. Então digitei: Série A. Larissa, antes de tirar as coisas do contexto, certifique-se de ter lido o livro de registros inteiro. O grupo de bate-papo ficou em silêncio por cerca de 10 segundos. O tio Bento foi o primeiro a responder. Eu sei sobre esse dinheiro. Helena transferiu a taxa da escola preparatória para o filho de Estevão. Nossa prima também respondeu. Helena foi quem contatou o médico especialista naquele dia também. Larissa não disse mais nada. Mateus olhou para o grupo de bate-papo, sua expressão sombria. Como ela conseguiu esse print? Eu olhei para ele. Você deveria perguntar à sua mãe. Seu rosto desabou completamente. Guardei meu celular. Vê, Mateus, depois de te deixar, não preciso explicar meus sentimentos. Só preciso explicar as contas. Ele disse em voz baixa. Eu vou lidar com ela. Eu balancei a cabeça. Não. Ele olhou para mim. Desta vez eu disse, eu vou lidar com isso sozinha. Os Moreira não planejavam me convidar para o jantar de aniversário do tio Bento, mas ele me ligou pessoalmente. Helena, por favor, venha, disse ele. Algumas contas realmente precisam ser acertadas pessoalmente. Eu sabia que ele não estava inteiramente do meu lado. Ele simplesmente havia visto as rachaduras se formando dentro da família. Mas isso era o suficiente. Eu não precisava que ninguém me apoiasse, só precisava que eles estivessem dispostos a olhar para as evidências. O jantar foi na propriedade de Angra. Desta vez, o tio Bento sentou-se na cabeceira da mesa. Margarida parecia descontente, mas não ousou dizer nada. Larissa estava lá, vestida de forma muito discreta, parada atrás de Mateus como se tivesse aprendido a lição, mas eu sabia que ela não desistiria tão facilmente. Quando entrei, todos os olhos estavam em mim. Eu não estava usando um vestido de gala, apenas um vestido preto simples, e carregava uma velha pasta de couro. Dentro estava o livro de registros físico completo. Quando Larissa viu a pasta, seus dedos visivelmente estremeceram. O jantar mal havia começado quando Margarida ergueu seu copo de cristal. Hoje é o aniversário do seu tio Bento. Ninguém vai causar problemas. Ela estava olhando para mim quando disse isso. Antes que eu pudesse responder, o tio Bento pousou seu copo. Cunhada, não haverá problemas hoje, mas as contas devem ser acertadas. O rosto de Margarida se contraiu. Tio Bento olhou para mim. Helena, traga os documentos que você mencionou. Eu assenti. Coloquei os arquivos na mesa, um por um. Sem projetor, sem apresentação corporativa. Apenas papel, registros de transferência bancária e recibos manuscritos. Às vezes a evidência mais silenciosa é a mais assustadora. Comecei com a lista de empréstimos aparentes. Quem pegou quanto, quando pegou, quem disse que pagaria e se pagou. A esposa do tio Bento corou. Nós
Realmente não sabíamos que era seu dinheiro pessoal, ela sussurrou. Vou pagar metade desses R, 150 mil, na próxima semana. A família do tio Estevão seguiu o exemplo. Reconhecemos o dinheiro da mensalidade. A atmosfera começou a mudar. Antes, eles pensavam que eu estava sendo mesquinha ao trazer à tona dívidas antigas. Agora que viram que cada transação estava contabilizada, começaram a temer serem vistos como os que se aproveitaram. Em seguida, apresentei os registros das retiradas privadas de Margarida. Ela não aguentou. Helena, você precisa me humilhar neste dia? Eu olhei para ela. Mãe, quando você tentou me fazer sair sem nada, não se preocupou com a minha humilhação. Ela ficou sem palavras. Exibi o registro de mensagem sobre o vestido da prima. Estes R, 63 mil, foram, na verdade, usados para pagar o vestido de gala de Larissa. Larissa imediatamente olhou para cima. Eu não sabia que era o dinheiro da Sra. Moreira? Eu assenti. Então, de quem você achou que era o dinheiro? Ela não conseguiu responder. Continuei. Você não sabia de onde vinha o dinheiro, mas usou o vestido para ser fotografada ao lado do meu marido. Você não conhecia as regras da família Moreira, mas ousou me dar um tapa em um jantar de família. Você não conhecia as restrições alimentares da minha sogra, mas ousou assumir os cuidados dela. Larissa, sua vida é apenas uma série de eu não sabia. Com todos os outros tendo que assumir a responsabilidade, alguém soltou uma risada abafada. O rosto de Larissa ficou vermelho escuro. Mateus disse em voz baixa. Larissa, peça desculpas. Ela lançou-lhe um olhar. Mateus, peça desculpas. Sua voz era mais firme. Lágrimas brotaram nos olhos de Larissa. Sra. Moreira, sinto muito. Eu olhei para ela. Pelo quê? Seus lábios tremeram. Listei um. Por me dar um tapa, por inflar os custos de aquisição, por tirar minhas palavras do contexto para me caluniar, por arrancar a lista de restrições alimentares ou por bloquear meu caminho na porta da biblioteca memorial da família? Ela chorava demais para falar. Tio Bento franziu a testa. A questão da aquisição inflada do buffet deve ser esclarecida hoje também. Apresentei o recibo manuscrito do fornecedor. Arthur se levantou. A propriedade sempre usou uma lista de fornecedores aprovados. Depois que acerta, Larissa trocou de fornecedores. Os preços de vários itens ficaram ridiculamente altos. A bisque de lagosta foi substituída por caldinho de siri barato. O pedido de caviar veio com metade da quantidade especificada. E o vinho não era da safra encomendada. Tio Bento olhou para Larissa. Em que conta a diferença foi parar? Larissa balançou a cabeça. Eu não. Eu estava apenas guardando temporariamente. Empurrei o recibo do depósito em conta bancária privada pela mesa. O beneficiário é você desta vez. Até o choro dela congelou. Mateus pegou o recibo. Seu rosto perigosamente frio. Larissa, explique. Ela agarrou a manga dele. Mateus, eu estava apenas pegando emprestado temporariamente. Minha família teve uma emergência financeira. Eu ia pagar de volta. Não tive a intenção de fraudar a família. Tio Bento zombou. Você não estava fraudando a família. Você estava fraudando a Helena, porque sabia que era ela quem sempre acertava a conta final. Você sabia que a diferença acabaria saindo do bolso dela. Suas palavras acertaram em cheio. Larissa baixou a cabeça, seus ombros tremendo. Não senti triunfo, apenas uma profunda sensação de ironia. Então todos eles sabiam que era eu quem pagava. Eles apenas nunca disseram. Agora que havia problemas, eles finalmente admitiram. Margarida ainda tentou protegê-la. Larissa é jovem, ela cometeu um erro. São apenas alguns milhares. Eu olhei para Margarida. Então você pode pagar por ela. Margarida imediatamente fechou a boca. Tio Bento bateu o recibo na mesa. Cunhada, alguns milhares não é o problema. Se ela ousa mexer com a aquisição do jantar hoje, ousará mexer com os fundos memoriais da fundação amanhã. É este o tipo de pessoa que você quer trazer para esta família? O rosto de Margarida estava sombrio. De repente, Larissa desabou. Vocês todos estão me culpando agora, mas não foram vocês que me quiseram aqui em primeiro lugar? Ela olhou bruscamente para Mateus. Mateus, foi você quem disse que a C.A. Moreira era muito fria, que não sabia como cuidar de você. Foi você quem me disse para passar mais tempo com a tia Margarida para aprender mais sobre os assuntos da família. Foi você quem disse que a Sra. Moreira não se importaria. O rosto de Mateus ficou branco. Eu nunca te disse para cruzar a linha a este ponto. Mas você nunca me impediu, gritou Larissa. Eu atendi seu telefone e você me disse não.
Fui às compras na Rua Garcia Dávila com sua mãe, você não disse não. Vim pro jantar na propriedade, você não disse não. Na noite do jantar, quando eu agi, você não a defendeu imediatamente. Quando essa última frase caiu, a sala inteira ficou em silêncio mortal. Todos os olhos se voltaram para Mateus. Seu rosto lentamente ficou pálido. Eu sentei lá, observando-o calmamente. Esta era a verdadeira prestação de contas. Não era sobre dinheiro, era sobre cumplicidade. Mateus olhou para mim, seus lábios se movendo. Helena, eu não. A maquiagem de Larissa estava arruinada por suas lágrimas. Vocês todos estão me jogando pros leões agora só porque ela trouxe o livro de registros. Se ela não tivesse verificado as contas, vocês ainda estariam me deixando sentar aqui, ainda me deixando lidar com as coisas para o Mateus. Suas palavras eram desesperadas, mas também eram verdadeiras. Margarida parecia que ia desmaiar. Tio Bento olhou para Mateus, sua voz pesada. Mateus, você deve uma explicação a Helena por isso. Mateus fechou os olhos. Quando os abriu novamente, olhou para Larissa. A partir de hoje, você não estará mais envolvida em nenhum dos meus assuntos pessoais. O RH cuidará de sua posição na empresa. O dinheiro que você pegou precisa ser reembolsado em 3 dias. Larissa parecia como se os ossos tivessem sido arrancados de seu corpo. Mateus, você não pode fazer isso comigo. Mateus não olhou mais para ela. Ele se virou para mim. Helena, sinto muito. Este foi seu segundo pedido de desculpas. Desta vez, na frente de todos. Mas meu coração não sentiu nada. Juntei meus documentos. Eu aceito seu pedido de desculpas. Um lampejo de esperança iluminou seus olhos. Mas ainda espero que você assine os papéis do divórcio o mais rápido possível, continuei. A esperança foi extinta. Após o jantar, Mateus manteve Larissa no salão principal. Eu estava prestes a sair quando o tio Bento me parou. Helena, fique e ouça até o fim. Eu sabia o que ele queria dizer. Não era apenas sobre Larissa. Se Mateus não esclarecesse as coisas na frente de todos, a família acabaria encontrando uma maneira de transferir a culpa de volta para uma assistente equivocada. Sentei-me novamente. Apenas os membros principais da família permaneceram. Larissa estava no centro da sala, o rosto pálido. Margarida tentou falar, mas o tio Bento a interrompeu. Cunhada, você fica fora disso. Margarida tremeu de raiva, mas não discutiu. Mateus olhou para Larissa. Desde o momento em que você começou nas indústrias Moreira, não deixei claro para você que Helena é minha esposa e que você não deveria interferir em nossos assuntos familiares? Larissa soluçou. Você deixou. Mais. Mas o quê? Mas você também disse que ela não se importava com essas coisas. A expressão de Mateus congelou. Sentei-me perto, meu dedo traçando a borda do meu copo. Larissa, como se jogasse a cautela ao vento, soltou tudo. Você disse que ela não ficaria com raiva por uma ligação, que não ficaria com ciúme se eu acompanhasse a um evento corporativo. Você disse que ela era sempre tão calma, igual com todo mundo. Você disse que se ela realmente se importasse, ela reagiria, eventualmente. O rosto de Mateus estava mortalmente branco. Margarida não pôde deixar de perguntar. Mateus, você realmente disse isso? Ele não respondeu. Seu silêncio foi uma admissão. Tio Bento zombou. Você é um homem adulto de 30 e poucos anos, o CEO de uma grande empresa, e usa métodos como este para testar sua esposa. A voz de Mateus era baixa. Eu não pensei que acabaria assim. Eu, de repente, falei. Você não pensou porque nunca considerou minha dor uma consequência possível. Todos olharam para mim. Encontrei o olhar de Mateus. Você achou que Larissa atendendo minhas ligações era uma coisa pequena. Ela te acompanhando a galas era trabalho. Ela comprando roupas para sua mãe era ser atenciosa. Ela vindo para o jantar na propriedade tornava as coisas animadas. Ela arranjando os assentos era apenas ajudar. Fiz uma pausa. Não foi até ela me bater que você percebeu que as coisas tinham ido longe demais. A garganta de Mateus trabalhou. Sinto muito. Eu balancei a cabeça. Mateus, sinto muito não é uma borracha para o passado. Larissa de repente olhou para cima, sua voz aguda. E quanto a mim? Sou apenas uma ferramenta para você usar e depois descartar. Mateus, se você nunca tivesse me deixado chegar perto em primeiro lugar, como eu poderia ter entendido errado? Ela disse isso com um rosto cheio de ressentimento. Olhei para ela. Ela não era de forma alguma inocente, mas estava certa sobre uma coisa. A pessoa que cruza um limite é desprezível, mas a pessoa que abre a porta para ela é ainda pior. Mateus olhou para ela e, após um longo silêncio, disse: assumirei a responsabilidade pela minha parte, mas dar um tapa nela
caluniá-la e desviar fundos, essas foram suas escolhas. Larissa desabou em uma cadeira. Eu só queria estar ao seu lado. Então você me bateu. Eu disse friamente. Ela olhou para mim, ódio em seus olhos. Se você não estivesse sempre se agarrando à posição de extramoreira, levantei-me. Desta vez não levantei a mão. Apenas caminhei até ela. No jantar, ela estava parada exatamente neste lugar quando me deu o tapa. Olhei para ela. Larissa, diga o que você disse naquela noite novamente. Ela congelou. Você disse que eu não tinha classe, não disse? Diga novamente agora, na frente de toda a família. Seus lábios tremeram, mas ela não conseguiu pronunciar uma única palavra. Você tem medo de dizer, continuei, porque você finalmente entende que as regras não são decididas por quem tem a voz mais alta ou quem chora mais forte. Apontei para a cabeceira da mesa. Aquela posição, sentei-me lá porque carregava suas responsabilidades. Se você a quer, tudo bem. Primeiro, carregue o peso de 3 anos de contabilidade, 3 anos de cronogramas de medicação, 3 anos de jantares de família e 3 anos de sofrimento silencioso. Larissa desmoronou completamente. Eu não quero. Quem quer isso? Bom, eu assenti. Tirei 2 documentos legais da minha pasta. Esta é uma queixa por difamação preparada pelo meu advogado. Seus posts nas redes sociais, suas mensagens no grupo de bate-papo. Eu salvei tudo. A cabeça de Larissa se ergueu. Você vai me processar? Sim, mas você também me bateu. Admito que revidei, eu disse, olhando para ela. Mas você bateu primeiro. Havia mais de uma dúzia de testemunhas na sala. Arthur, a equipe, os parentes. Podemos deixar o juiz no tribunal civil decidir como interpretar isso. Ela entrou em pânico e se virou para Mateus. Mateus, me ajude. Mateus não respondeu. Tirei outro documento. Esta é uma queixa civil formal por agressão física. Tenho fotos da lesão no meu rosto e os registros da minha visita ao pronto-socorro. Você pode continuar a dizer que estou exagerando. A voz de Larissa tremeu. Foi só um tapa. Sim, eu disse, olhando para ela. Só um tapa. Mas este foi o tapa que você quis que todos vissem. E também é um tapa para todos que já foram forçados a suportar em silêncio. Ninguém na sala falou. Tio Bento lentamente assentiu. Isso deve passar pelos canais legais apropriados. Margarida ficou ansiosa. Se isso vazar para a imprensa, o que acontecerá com a reputação corporativa da família? Virei-me para ela. Mãe, a reputação da nossa família não foi arruinada por mim. Olhei para Mateus. Foi arruinada pela sua cumplicidade. O rosto de Mateus estava pálido. Larissa finalmente cedeu, enterrando a cabeça nas mãos. Eu vou me desculpar, ela soluçou. Vou pagar o dinheiro. Apenas, por favor, não me processe. Não respondi imediatamente. Um pedido de desculpas por escrito, compensação financeira, exclusão de todo o conteúdo calunioso e um esclarecimento público no grupo da família. Quanto a se eu entrarei com a ação, isso depende da sua atitude. Ela assentiu freneticamente. Eu vou escrever. Vou escrever agora mesmo. Empurrei uma caneta e papel em sua direção. A mão de Larissa tremia tanto que mal conseguia segurar a caneta. Ela escreveu a primeira frase. Eu, Larissa, na ocasião do jantar da família Moreira, agredi fisicamente a Sra. Helena Moreira. Nesse ponto, suas lágrimas respingaram na página. Não senti pena. Ela não estava chorando porque se arrependia de me machucar. Estava chorando porque finalmente teve que enfrentar as consequências. Quando ela terminou, peguei a carta de desculpas. Mateus veio ao meu lado. Helena, eu cuidarei dela e da mamãe a partir de agora. Você pode, por favor? Eu sabia o que ele ia dizer. Eu o interrompi. Não. A dor brilhou em seus olhos. Margarida de repente desdenhou. Helena, não pense que alguns pedaços de papel te absolvem de tudo. As chaves da propriedade ainda estão em sua posse. O livro de registros ainda está com você. Enquanto você me os entregar, você ainda é uma Moreira. Eu olhei para ela. Tem certeza de que quer que eu os entregue agora? Claro, disse ela. Tudo bem, eu assenti. Tirei o molho de chaves da minha pasta, o portão de segurança principal, o escritório de administração, o armário de remédios, a adega, a biblioteca. Eu havia amarrado um fio de cor diferente em cada uma. Por 3 anos eu havia me movido por esta casa enorme com essas chaves. Agora elas pareciam um pesado conjunto de correntes. Coloquei as chaves na mesa. Amanhã de manhã, às 10, no portão da frente, farei a entrega oficial. Margarida foi pega de surpresa. Ela provavelmente nunca pensou que eu realmente concordaria.
Olhei para ela, eu devolverei as chaves, eu devolverei as regras. Fiz uma pausa, mas você também terá que devolver o dinheiro. Na manhã seguinte, às 10h, cheguei à propriedade em Angra na hora marcada. Várias pessoas estavam paradas na entrada da frente. Margarida, tio Bento, Arthur, 2 dos funcionários da casa e Mateus. Larissa não estava lá. Ouvi dizer que ela havia se mudado do apartamento corporativo que Mateus arranjara para ela durante a noite. O RH suspendeu e abriu uma investigação formal. Ela postou um pedido de desculpas no grupo da família. A redação era muito formal, não seu estilo usual. Eu sabia que os advogados corporativos de Mateus provavelmente o redigiram. Não importava. Eu não precisava que ela se arrependesse. Só precisava que ela parasse de bancar a vítima inocente. Eu havia subido os degraus de pedra da propriedade inúmeras vezes. A primeira vez que vim aqui, a avó Catarina segurou minha mão e disse: "De agora em diante, esta é sua casa também." Hoje eu estava no mesmo lugar e tirei as chaves do chaveiro uma por uma. A chave do portão principal, coloquei-a na bandeja de prata. A chave do escritório de administração. A segunda, a chave do armário de remédios. A terceira, a chave da adega. A quarta, a chave da biblioteca. A quinta, a última, era uma pequena chave de latão que a avó Catarina me deu. Ela abria um armário antigo dela, onde os livros de registros fiscais mais antigos da família e as regras da casa que ela havia escrito para mim eram guardados. Acariciei sua borda por um momento, depois a coloquei na bandeja. Margarida olhou para a bandeja, sua expressão uma mistura de emoções. Ela queria pegá-la, mas parecia hesitante. Entreguei uma lista de verificação de transferência para o tio Bento. Vou selar o livro de registros original e confiar a você e a Arthur para a custódia conjunta. Manterei uma cópia digital para o processo de recuperação de dívidas que se aproxima. O inventário de medicamentos e a lista de obrigações sociais e de caridade estão todos detalhados nesta lista. Tio Bento a levou para dentro. Helena, você foi muito completa. É a última vez, eu disse. Arthur estava por perto com os olhos vermelhos. Sra. Moreira, eu também estou me demitindo. Margarida lançou-lhe um olhar afiado. Arthur, o que você quer dizer? Arthur tirou o blazer. Senhora, estou envelhecendo. Não consigo mais acompanhar. De agora em diante, vocês terão que encontrar outra pessoa para administrar a propriedade. Você está saindo em um momento como este? Está apenas aumentando o caos, disse Margarida, agitada. Arthur deu um sorriso amargo. Antes, a Sra. Moreira arrumava tudo, e eu apenas seguia suas instruções. Agora que ela se foi, não sei a quem ouvir. Ontem, à sexta, Larissa me disse para arrancar a lista de dietas. Hoje a senhora me diz para reorganizar os livros. Tenho medo de cometer um erro e ser responsabilizado legalmente. Suas palavras foram educadas, mas diretas. O rosto de Margarida corou. Mateus disse em voz baixa: Arthur, vou providenciar uma agência para cuidar da transição. Arthur olhou para ele. Senhor, você deveria ter providenciado isso há muito tempo. Aquela única frase silenciou Mateus. Entreguei o último documento legal para Margarida. Esta é uma lista detalhada dos fundos a serem devolvidos de sua conta. A carta do advogado será entregue por um mensageiro esta tarde. A mão de Margarida tremia de raiva. Helena, eu sou sua sogra. Eu olhei para ela. Não por muito mais tempo. Seu rosto ficou branco. Você realmente vai ser tão implacável? Não respondi imediatamente. Olhei para a velha casa. Ela já abrigou todas as minhas esperanças de casamento. Aqui eu celebrei o último aniversário da avó Catarina. Aqui eu fiz remédios para a ressaca de Mateus após seus jantares de negócios. Aqui eu protegi minha sogra das críticas dos parentes. E aqui levei um tapa de uma assistente. Virei meu olhar de volta para ela. Mãe, não fui eu quem foi implacável. Foram vocês que bloquearam todas as minhas rotas de fuga. Vocês só não esperavam que eu soubesse como pular o muro. Tio Bento não conseguiu suprimir uma tosse. Margarida parecia ainda mais mortificada. Nesse momento, um parente distante se apressou. Cunhada, estou transferindo R, 5.000 do meu empréstimo hoje. Terei o resto até o final do mês. Helena, por favor, não coloque meu nome na carta do advogado. Imediatamente depois, a esposa do tio Bento também chegou, mostrando um print de uma transferência bancária. Transferi R 10.000. O resto será pago no próximo mês. Antes, quando pegavam dinheiro emprestado, todos diziam, somos família.
sem pressa. Agora que sabiam que eu estava indo pelos canais legais, eram eles que estavam com pressa. Margarida ficou na porta, seu rosto uma tela mutável de branco e verde. No passado, esses parentes a procuravam porque ela podia fazer favores a eles com o meu dinheiro. Agora que eu não estava mais pagando, os favores haviam secado. Mateus estava parado silenciosamente ao lado. Quando a multidão se dispersou, ele finalmente se aproximou de mim. Eu revisei o acordo de divórcio. Olhei para cima. Você vai assinar? Seu olhar era profundo. Sim, não fiquei surpresa, nem senti um alívio. Apenas assenti. Às 15, no escritório do meu advogado no centro do Rio. Você tem que ser tão rápida? Ele perguntou em voz baixa. 3 anos já foi muito lento, respondi. As palavras pareceram perfurá-lo. Ele fechou os olhos. Helena, só agora sei o quanto você fez por esta família. Eu olhei para ele. Mateus, você não descobriu isso só agora. Ele congelou. Você só percebeu agora que não há mais ninguém para fazer isso por você. Seu rosto ficou completamente cinzento. Às 15, no escritório de advocacia no centro do Rio, Mateus assinou o acordo de divórcio. A ponta de sua caneta pairou sobre a linha da assinatura por um longo tempo. Não o apressei. Finalmente, ele escreveu seu nome. Mateus Moreira. As 3 palavras escritas traço por traço pareceram um selo final no passado. Peguei o acordo e confirmei que tudo estava em ordem. O advogado explicou os próximos passos para o registro no estado do Rio de Janeiro, o período de espera obrigatório e a comparecência final perante o juiz para receber a sentença final de divórcio. Eu assenti. Quando saí do prédio de escritórios, o céu estava nublado. Mateus parou ao meu lado e de repente disse: durante estas próximas semanas, ainda posso te ver? Olhei para frente. Com relação ao processo de divórcio, sim. E para outras coisas? Não respondi. Ele deu um sorriso amargo. Eu entendo. Antes de nos separarmos, ele chamou meu nome. Helena, se naquela noite no jantar, se eu tivesse te defendido na mesma hora, você ainda teria ido embora? Ele fez a pergunta tarde demais. Virei-me para olhá-lo. Sim, um pouco mais tarde. Um lampejo de luz apareceu em seus olhos. Mas eu ainda teria ido embora, acrescentei. Porque aquele tapa não foi o começo. Foi o último fio se rompendo. No último dia do período de espera, Mateus chegou cedo ao fórum do condado. Quando cheguei, ele estava parado na entrada, de terno preto, segurando uma pasta. Ele havia emagrecido. O último mês foi caótico para os Moreira. Parentes começaram a pagar suas dívidas, o que causou uma ruptura completa com Margarida. Após perder meu apoio financeiro, Margarida descobriu quão altas eram as despesas mensais reais da propriedade. O novo administrador que ela contratou pediu demissão em menos de 10 dias, citando as regras complexas da família, o temperamento de Margarida e as finanças bagunçadas como razões pelas quais ninguém estava disposto a assumir a responsabilidade. Larissa pagou o dinheiro, emitiu seu pedido de desculpas e deixou as indústrias Moreira. Mais tarde, ela me enviou uma última mensagem. Sra. Moreira, eu realmente sei que estava errada agora. Não respondi. Alguns pedidos de desculpas são ditos para reduzir a própria sentença, não para a vítima ouvir. Mateus me viu me aproximando. Você tomou café da manhã? Sim, eu disse. Ele assentiu e ficamos em silêncio novamente. No passado, muitas vezes tínhamos silêncios entre nós, mas então era eu esperando ele falar. Agora era eu não mais lhe dando um ponto de entrada. Antes de entrarmos no tribunal, ele me entregou um cheque administrativo. Esta é a primeira parcela do reembolso da mamãe. O resto seguirá o acordo. Peguei-o. Obrigada. Ele sorriu amargamente. Você é tão educada comigo agora? Como deveria ser, eu disse. A luz em seus olhos diminuiu. Enquanto esperávamos no corredor, ele disse em voz baixa. Helena, eu voltei à propriedade de Angra outro dia. Eu não perguntei. Ele continuou por conta própria. Sentei-me na sala de jantar e vi a cabeceira vazia. Arthur se foi. A cozinha estava uma bagunça. Mamãe estava perdendo a paciência e os parentes estavam ligando para reclamar de dívidas. Só então percebi que a casa não simplesmente se administrava sozinha todos esses anos. Era você quem segurava tudo. Olhei para as portas duplas de mogno do tribunal. Ainda não era nossa vez. Mateus continuou. Eu costumava pensar que você era muito fria. Agora sei que você estava apenas canalizando todas as suas emoções para resolver problemas. Suas palavras mexeram com algo em mim. Não porque eu estivesse comovida, mas porque sua compreensão tardia finalmente havia chegado, mas não podia mudar nada. Mateus, eu disse, dizendo seu nome com intenção pela primeira vez em muito tempo. Ele olhou para mim. Eu não nasci calma.
Seus olhos avermelharam ligeiramente. Eu também esperei por você, continuei. Esperei que você se explicasse depois de suas galas corporativas. Esperei que você notasse que sua mãe estava dificultando as coisas para mim. Esperei que você mantivesse a Larissa do outro lado da fronteira. Esperei por você naquele jantar para me perguntar primeiro se eu estava com dor. Fiz uma pausa, mas o que recebi foi você me perguntando por que eu bati nela. Lágrimas quase caíram de seus olhos. Sinto muito. Eu assenti. Eu aceito. Ele olhou para cima bruscamente. Mas não vou voltar. Terminei. Naquele instante, a luz em seus olhos se quebrou completamente. O oficial de justiça chamou o nosso caso. Entramos juntos. O juiz confirmou nossas informações e perguntou se estávamos nos divorciando voluntariamente. Mateus ficou em silêncio por um longo momento. Eu falei primeiro. Voluntariamente, ele fechou os olhos. Voluntariamente, nossa certidão de casamento foi legalmente dissolvida e 2 cópias da sentença final de divórcio nos foram entregues. Coloquei a minha na bolsa, meus dedos roçaram contra o anel lá dentro. Eu não o devolvi a ele, não porque não pudesse me desapegar, mas porque planejava derretê-lo e refazê-lo em uma aliança simples gravada com meu próprio nome. Quando saímos do tribunal, o sol do Rio de Janeiro brilhava intensamente. Mateus parou nos degraus e de repente perguntou: Helena, você ainda me odeia? Pensei por um momento. Não. Seus olhos brilharam ligeiramente. Ódio também é uma conexão, eu disse. Eu não quero mais nenhuma conexão com você. As palavras foram mais cruéis que o ódio. Ele ficou ali incapaz de dizer outra palavra. Mais tarde, ouvi dizer que a propriedade Moreira finalmente contratou uma empresa de gestão profissional. Todas as despesas passavam por uma conta corporativa transparente. Margarida não podia mais usar sua posição de matriarca para exigir fundos privados. Os parentes também aprenderam a assinar notas promissórias quando pegavam dinheiro emprestado. Tio Bento mandou selar o antigo livro de registros de couro e o guardou nos arquivos da propriedade. Ele disse que foi a lição mais cara que a família Moreira aprendeu em anos. Quanto a Mateus, ele não se casou novamente, pelo menos não por muito tempo. As pessoas diziam que ele se tornou mais retraído, que nos jantares de família ele instintivamente olhava para a cabeceira da mesa. Mas eu não estava mais lá. E eu? Mudei-me permanentemente para o meu apartamento em Ipanema. Comecei a aceitar trabalhos freelance novamente, prestando consultoria para empresas de tecnologia. Redecorei o lugar que minha mãe me deixou. Quando as árvores do lado de fora da minha janela criaram novas folhas, convidei Arthur para uma refeição. Ele olhou para o meu dedo anelar nu e sorriu. Assim está muito melhor. Eu sorri de volta. Sim, está. Depois do jantar, levei a velha aliança de diamantes a um joalheiro. O balconista me perguntou em que estilo eu queria que fosse derretida. Uma aliança de ouro simples, eu disse. Alguma gravação? Pensei por um momento. Grave Helena. Ele olhou para cima. Apenas o nome? Eu assenti. Apenas meu nome. Um mês depois, a aliança estava pronta. Eu a usei no dedo médio da minha mão direita. Não representava um casamento, ou a promessa de outra pessoa, ou a posição de Moreira. Era um lembrete de apenas uma coisa. A cabeceira da mesa nunca foi uma cadeira. Era uma pessoa finalmente entendendo que não deveria mais abrir caminho para as regras de mais ninguém.